Bem, outra banca que a gente colocou aqui é a IBGP, tá? Então, a IBGP, assuntos mais frequentes da última prova, e vocês vão vendo, né, que a depender da banca, os assuntos mudam, é por isso que eu falo sempre para vocês da importância, né, de conhecer a banca, e é isso que a gente está fazendo aqui na mentoria, tá? Inclusive, eu ensinei para vocês como fazer isso lá nas aulas, né? Onde eu mostrei para vocês o TEC ajuda bastante, ou é a gente pegando e fazendo manual mesmo, tá, gente? Pegando as provas anteriores, olhando todas as questões e contando quantas questões são de cardio, quantas são de neuro, quantas são de ortopedia, assim por diante. Mas lá no TEC já aparece a estatística, tá? Então a gente aproveita de lá. Então, ó, IBGP, reabilitação cardiológica, fisioterapia, oncologia e interessante, né? Porque oncologia é um tema que nem figura na maioria dos editais. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a maior parte dos editais não aparece oncologia, não aparece fisioterapia na oncologia. Aparece mais em residência e daí agora a gente tem que ir olhando, né, para as bancas. Ai, professor, eu vou fazer uma prova da IBGP, mas no edital não consta fisioterapia na oncologia, então não estuda, tá? Não vai gastar o tempo, nosso tempo que é tão raro, né? Vendo um assunto que não está no edital, tá, gente? Essa é sempre a recomendação que eu dou para vocês. Professores, se cai uma questão de onco, aí você pega e entra com recurso, tá? Lógico que a gente não quer entrar com recurso, mas também a gente não pode ir estudando tudo sem respeitar ali o que está no edital. A menos que apareça aqueles editais loucos, né? Essa semana apareceu um, se eu não me engano, essa semana, que falava todo o conteúdo da graduação em fisioterapia. Aí, né, complica, né, pessoal? Mas aí você tem que estudar tudo de tudo. Mas aqui no caso, né, quando aparece lá os itens direitinho do edital, vai acompanhando. Bem, feito esse comentário, me desculpem, deixa eu continuar aqui, mas é que são coisas importantes aí para vocês irem ganhando essa forma de trabalhar, né, de melhor se preparar para concursos, tá? Então, ó, IBGP, reabilitação cardiológica, fisioterapia na oncologia, biomecânica e cinesiologia, métodos de reabilitação, fisioterapia neurológica em destaque, testes especiais, né, métodos de avaliação em fisioterapia, termoterapia, avaliação em fisioterapia ortopédica, saúde da mulher, saúde do homem e métodos de reabilitação gênito-urinário. Saúde do homem também é um tema que a gente não vê tão frequentemente nos editais, né? E nem nas provas aparecendo, tá? Então, chama a atenção desses pontos aqui para vocês. Bem, vamos dar uma olhadinha em questões da IBGP, tá? O que eu encontrei aí de mais novo, acho que foi 2019, né? Que é essa primeira que está aparecendo aí, ó. As estratégias de intervenção da fisioterapia na fase funcional trabalha quaisquer problemas de sobrecarga no tecido e deficiência biomecânica funcional. Assinale a alternativa que não corresponde ao objetivo dessa fase. Gente, não está pedindo para você marcar a incorreta, tá? Então, é outro ponto aí que algumas bancas às vezes colocam. Elas colocam exceto, colocam não, tá? Então, coloca alguma palavra ali que você já deve fazer o link direto. Opa, incorreto. Eu queria que vocês olhassem essa questão aqui, porque essa questão aqui ela parece difícil. Vamos lá, gente. Faça aí, coloca aí para mim qual resposta você daria, tá? Então, ó, assinale a alternativa que não corresponde ao objetivo dessa fase. Que fase? Fase funcional. Alternativa A, atingir a amplitude de movimento completa na presença de dor na cadeia cinética do movimento. B, restaurar a cinética articular normal. C, melhorar a força muscular dentro dos limites normais. Ou D, melhorar o controle neuromuscular. E aí, pessoal? Não, essa aí eu quero ajuda. Eu quero, por favor, quem pode me ajudar aí no chat, qual é a incorreta para a fase funcional? Vamos ver se vocês estão ligados do que isso aqui está falando, né? Porque às vezes a gente fica sem saber do que está falando. Alguém vai se arriscar, gente? Alguém vai falar? A, A, certo. Uai, todo mundo acertou. Eu achei que essa era difícil, pessoal.
Gente, o que que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fala dessa questão da fase de reabilitação. Então, a primeira fase de reabilitação é aquela fase anti-inflamatória e analgésica. Na fase anti-inflamatória e analgésica, a gente usa medidas para diminuir a dor, para diminuir a inflamação. Muitas dessas medidas são medidas de termoeletrifoto, então a crioterapia, né? O protocolo Priceman, tá? Daí depois, gente, a gente entra numa fase de recuperação da amplitude de movimento, aí na fase de fortalecimento, na fase de treino proprioceptivo, pliométrico e na fase funcional. A fase funcional, gente, é a última fase do processo de reabilitação. É aquela onde a gente já vai voltar o paciente, o atleta, a pessoa para as atividades normais ali, né, que ele vai fazer. Então, fique bem atento nisso aqui também, mas vocês estão atentos, viu? Gostei de ver. Então, por que que está incorreto a A? Porque na A fala atingir a amplitude de movimento completa na presença de dor na cadeia cinética do movimento. Isso aqui, gente, é a segunda fase de reabilitação, que é aquela de ganho de amplitude de movimento, onde o paciente está saindo da fase aguda para a subaguda, ele ainda tem dor, tá? Muitas vezes tem um edema residual. Então, é disso que a banca está falando, tá joia? O restante, vocês veem que já são atividades mais desenvolvidas, né? Ó, restaurar a cadeia cinética articular normal, melhorar a força dentro dos limites normais e melhorar o controle neuromuscular, que é o treino aí proprioceptivo, equilíbrio, treino de marcha, que é já a fase final de reabilitação, você já quer finalizar realmente, né? Já é voltar a pessoa para as atividades normais da vida dela, tá bom? Vamos lá. Uma outra questão da IBPG, a IBGP, aí é de 2018 já, fala o seguinte: a marcha é considerada o processo de caminhada. A marcha autoprotetora é decorrente de uma lesão no nível da pelve, do quadril, do joelho, do tornozelo ou do pé, cuja fase de apoio sobre o membro inferior afetado é mais curta do que sobre o não afetado, a fim de se remover o peso sobre o membro inferior afetado o mais rapidamente possível. A descrição do trecho refere-se a alternativa A, marcha de Trendelenburg, alternativa B, marcha antálgica, alternativa C, marcha parkinsoniana, alternativa D, marcha equina. Bem, pessoal, se eu nunca tivesse ouvido falar disso, eu ia já começar eliminando. Então, ó, marcha autoprotetora, ela já disse bastante coisa pra gente, né? Mas vamos fazer de conta que a gente não pegou essa parte. Lesão no nível da pelve, do quadril, do joelho, do tornozelo ou do pé. Então, gente, Trendelenburg, a lesão é pelve, quadril, joelho, tornozelo ou pé? Não, Trendelenburg é glúteo médio, quadril, né? Às vezes, alguma lesão do quadril também apresenta, né? Como o Legg-Calvé-Peters, por exemplo. Parkinsoniana, é lesão de pelve, quadril, joelho, tornozelo e pé? Não, Parkinson é uma lesão nos núcleos da base. Marcha equina. Marcha equina decorre do quê? Normalmente o equino, né, são os pés em plano de flexão, muito relacionado com a diplegia espástica, com a paralisia cerebral. Então, equina não é. Então, sobra para a gente a antálgica. Quando ele fala que autoprotetora, já nos ajuda muito. O que pode acontecer, gente, é que se a gente nunca ouviu falar, e a gente não fala muito mesmo em marcha antálgica, a gente fica com receio da questão, né? A gente fala assim, nossa, o que é isso, né? Nunca vi. Mas por que que eu respondi desse jeito? Se você não souber algo, né? Como aqui, eu não sabia o que era marcha antálgica. Pô, pega aquilo que você sabe e utiliza aquele conhecimento. Ó, não pode ser a alternativa A, não pode ser a C, não pode ser a D. Me sobrou a B, vamos com ela, tá? Mas quando ele fala que é autoprotetora, que uma lesão em qualquer ponto do membro inferior, tá? A fase de apoio sobre o membro inferior afetado é mais curta. Então, não sei, pessoal, se vocês já fizeram alguma lesão em membro inferior, um entorse de tornozelo, pode ter sido uma pancada. Normalmente, na fase de apoio, a gente pisa rapidinho a fase de apoio, só o tempo de passar a outra perna, aí a outra perna faz a fase de apoio grande, você dá o passo, mas no apoio da perna machucada é bem rapidinho, por quê? Ele até fala aqui, né, para diminuir a descarga de peso sobre o solo, para diminuir
essa sensação de dor, tá joia? Então, aí, outra questão da IBGP. E uma outra questão é o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o recurso que é utilizado na termoeletrofototerapia, onde a energia mecânica emitida é convertida em energia térmica. Então vamos lá, gente, qual é o recurso onde a energia mecânica é convertida em energia térmica, aquece o tecido? Então a gente já poderia pensar assim, ó, corrente alce não é, porque corrente alce é corrente excitomotora, né, de fortalecimento. Corrente russa não é, porque corrente russa excita o motor de fortalecimento. Aí você pensa assim, energia térmica, termoterapia, ou é ultrassom ou é ondas curtas. Só que daí a gente tem que pegar. A energia mecânica, gente, é de qual aparelho? Energia mecânica é do ultrassom. O ondas curtas é energia eletromagnética, tanto que tem uma série de cuidados lá, não sei se vocês lembram, né? Não pode estar com uma coisa de metal, a maca não pode ter metal e tudo mais para utilizar, tá? Então, alternativa correta. O que que eu percebi na IBGP? Ela pergunta coisas que muitas vezes a gente acerta eliminando, porque às vezes ela pergunta as coisas que não são tão frequentes, que a gente não estuda tanto, que foi o exemplo aqui da marcha, tá? Mas você conhecendo aquilo que é comum, tá? Você consegue responder. Outro ponto, gente, ela coloca o não, o exceto, o incorreto. Então, na hora de fazer a prova, eu não sei quem vai fazer essa prova, se tiver aí, né? Me fala depois que eu não me lembro qual edital que tá da IBGP agora, mas vocês pediram lá no grupo, né, pra gente falar. Então, na hora de fazer a prova, presta atenção nessas nuances aí, nessas pegadinhas, tá? Bem,